Também a Silvia e o Paulo, meus irmãos lá de Lins, direto da cidade capital do interior paulista, Lins. Aqui o Adriano, a Joelma, a Maria Luísa, minha filha amada, a Alessandra e o Marcos Vinícius. Gratidão pela audiência. Pessoal, enquanto a gente prepara os recados aqui, deixa eu ir preparando o layout. Para participar conosco, é só utilizar os nossos chats, tá bom? Aqui no Google Meet, pode utilizar o chat, ou se não, levantar a mão. E no YouTube, utilize o chat para fazer algum comentário, para fazer alguma pergunta para o nosso palestrante da noite, nosso amigo Tato Savi. Então vamos rapidamente direto para os avisos. Giovana, por favor, minha amiga. Vamos lá, boa noite a todos. Vamos aos nossos recados dessa semana. Alguns vocês já conhecem bem, mas vale reforçar. Então, o Centro Espírita Maria de Nazaré de Duartina realiza o trabalho Café com Maria todos os dias às 17 horas, servindo um cafezinho da tarde e um banho delicioso para famílias carentes, moradores de rua, que tanto necessitam. E aos domingos, todos os domingos, eles oferecem um almoço completo, com muito carinho para eles também. E como você pode ajudar para que isso continue sempre, né? Essa força-tarefa de amor. Doando os alimentos, então café, leite, bolacha, outros itens também que ajudam também, não só no café, mas no almoço de domingo. Uma contribuição financeira também, o que você puder, R$ 5 que seja, já vai estar ajudando muito eles, né? E também, se você tiver tempo de sobra, um trabalho voluntário que é maravilhoso. É nós sempre que ganhamos fazendo isso. Então, eles também precisam de trabalhadores voluntários para ajudar a servir as refeições, organizando as doações e oferecendo também atenção e carinho a esses moradores e essas famílias carentes. Se vocês puderem, não deixem de fazer parte desse lindo gesto de amor ao próximo. Nosso próximo recado é a pizza solidária, né, da OSC Portas Abertas, que vai ser, parte da arrecadação também vai ser para o pessoal do grupo de rua. É uma organização sem fins lucrativos, em que eles estão fazendo R$ 35 o valor da pizza, com esses de frango, mussarela, calabresa, e adquirindo a pizza, você vai ajudar também a transformar vidas. Então, para mais informações, a gente tem o contato aí na tela, os telefones, vai ser dia 26 de abril, e a retirada vai ser na rua Célio Daibem. Então, quem puder, que gosta de uma pizza, além de saborear, vai estar ajudando. Nosso recadinho Dia das Mães continua, estamos precisando de arrecadações de cosméticos, bijuterias, maquiagens, sem ser vencidas, tá, pessoal? E também em boas condições, para a gente ajudar as mamães da nossa cesta básica, que a gente ajuda aí 300 famílias por mês. Alguns de nós aí, todo mês estamos lá fisicamente ajudando. É um projeto social maravilhoso, as mamães precisam de muito carinho e atenção. E quem puder e estiver sobrando, vamos participar dessa ação solidária, compartilhando aí carinho e amor para elas também. Vocês podem deixar no Chico, mas se precisar ir sendo um horário fora, podem entrar em contato comigo, com algum administrador aqui do Conectado, que nós verificamos a possibilidade de pegar os itens para a gente levar no centro. Próximo recado é o Cantinho do Idoso Valdemar Timachi de Piratininga. Esse cantinho tão maravilhoso, alguns amigos nossos aqui estiveram presentes lá, colocaram no grupo, proporcionando aí para a terceira idade muito amor, solidariedade, acolhimento para esses seres tão iluminados. E para você ajudar também a continuar esse trabalho tão lindo que eles fazem, a sua nota ajuda muito, então vocês podem colocar no CNPJ deles, quando vocês fazem a compra, essa contribuição vai diretamente para benefício de incentivo fiscal para eles. E também, se vocês, caso esquecerem, vocês podem pegar a notinha e colocar na portinha do lado, lá do Cantinho do Idoso, tem uma portinha com uma urna e pode colocar lá dentro, que aí eles somam e também servem para a instituição como incentivo fiscal. Quem puder, não deixe. É só uma notinha que às vezes a gente amassa e joga fora e vai ajudar muito eles.
Caminho de Sabedoria diariamente, 7 horas da manhã, paralelo com o nosso Spotify e Amazon Music também, 7 horas da manhã, com os nossos textos dos livros tão maravilhosos e edificantes, todos os dias, que nos fazem aprender a ter autoconhecimento, ajudar o próximo e nos conhecer melhor. Diferente no Spotify, temos as preces também, gente. São lindas, quem puder, escute. Está lá no carro dirigindo, de manhãzinha, escutar as preces. Traz um acolhimento, um aconchego no coração. Nossa agenda de abril que já está acabando. Temos aí semana que vem, no domingo de Páscoa, desse feriadinho, Rogério Ventura, nosso amigo aqui do canal, com o tema do capítulo 59 do livro Sempre Melhor do De Luca. E na outra semana temos 1 ano do nosso canal sendo transmitido pelo YouTube, em especial com o Orlando. Estamos preparando aí algumas coisinhas muito legais para você, então aguardem que vocês vão gostar bastante. Esses são os recados de hoje. Luiz, passo para você. Boa noite. Tato, obrigada mais uma vez. Obrigado, Gi. Gratidão, Giovana. Que agenda linda. Agenda cheia é sinônimo de trabalho. É isso aí. Bom, vamos chamar então a Lene, nossa amiga, para fazer a nossa prece inicial. Por favor, Lene. Boa noite a todos. Quero agradecer por essa oportunidade, viu? Por esse convite maravilhoso. Deus de misericórdia e bondade, pedimos a tua proteção e amparo neste momento de oração e reflexão. Que nossos pensamentos sejam elevados e nossos corações abertos para receber as lições de amor e de caridade do Evangelho. Afasta de nós qualquer influência negativa. Derrama tua luz sobre nosso lar, transformando em um santuário de paz e harmonia. Que os benfeitores espirituais possam envolver nosso amigo Tato com muita sabedoria e amor. Que assim seja. Gratidão a todos. Assim seja. Aí, me enrolei com os microfones aqui. Que assim seja. Tato, por favor, meu amigo. Maravilha, pessoal. Boa noite a todos, oficialmente agora, então. Que bom estar aqui com vocês. É estar entre amigos, é estar entre irmãos, estudando um assunto que eu adoro, que me faz muito bem, a nossa doutrina espírita, tudo aquilo que ela tem me ensinado a viver melhor e a ser mais feliz. Há um objetivo muito grande nesse estudo, não é simplesmente ganharmos uma recompensa, teremos uma mão beijada, nada disso. Um comportamento diferente que nos faz se sentir melhor. E olha só, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês, estamos aqui em família. Eu nasci em berço católico, sempre muitos de nós nascemos em berço católico, o Lu também levantou a mão ali, imagino que todos. E na verdade, não sei se do Luiz foi igual a mim, quando meu pai foi comprar o berço, o espírito estava em falta, então o berço católico estava em promoção, é que não resistia. O berço católico, quero dizer, em formação católica, meus amados. Bom, vocês entenderam, uma brincadeira, mas realmente eu nasci dentro de uma explicação católica da vida, da religiosidade. E muitas coisas da Igreja Católica me eram muito interessantes, e entre elas a informação de que temos um espírito amigo, um espírito protetor, que é o nosso anjo da guarda. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu não gostaria que essa informação fosse mudada. Eu não queria ouvir como assim, sim, há reencarnação, sim, há coisas que nós podemos aprender, há coisas que nós podemos viver de uma maneira diferente. Mas o anjo da guarda, essa informação... E olha só, Lu, quem sempre vem visitar, quando tem coisas agradáveis acontecendo aqui, ó. Evangelho no lar é isso aí, ó, quem vem, é lindinha, ó, é uma gata maravilhosa, né? Eu queria que ela com um nome mais sofisticado, mas acabou ficando lindinha. Mas vamos em frente. E só uma conversa, quanto tempo eu tenho mesmo, Lu? Quanto tempo de apresentação? Vai dar uns 40 minutos aí, Tato. Bom, tá ótimo. 1h40 tá tranquilo, É entendi. isso aí. Então, pessoal, a informação de que nós temos um espírito protetor, um anjo da guarda a nos proteger, a nos guiar, sempre me trouxe muito conforto. E a minha aproximação com ele sempre foi muito agradável. Eu tinha um livrinho pequeno, chamado Oração da Criança, que lá ensinava horas preces, ainda que decoradas, ainda que como em versos para o anjo da guarda, me fez me referir muito a esse espírito.
Quando então me tornei espírita e comecei a estudar a doutrina, a informação do anjo da guarda foi mantida e trouxe para mim uma informação ainda mais bonita, mais profunda do que significa esse espírito, esse mentor, esse professor a me ajudar. Eu vou ler um texto aqui, estudarmos juntos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é lá no final, numa coletânea de preces espíritas. É uma coletânea que Allan Kardec coloca para a gente, de que como deveríamos fazer as preces para alguém que acabou de desencarnar, como deveríamos fazer uma prece para alguém que acabou de nascer, para alguém que está enfermo, prece para o anjo da guarda. E antes dele dizer o modelo da prece, ele faz uma explicação para a gente dessa situação que está se passando, da morte, do reencarne, da doença, e no caso do anjo da guarda, é a mesma coisa. E ele explica para a gente num texto valiosíssimo, diferentes níveis espirituais que nós tratamos e que temos em nos auxiliar, e como deveríamos nos conectar com eles, como deveremos enxergar essa relação tão importante. Todos nós temos, então, um ser designado a nos ajudar. E olha só, pessoal, que interessante. Alguns de nós aqui fizeram faculdades, ou que sejam cursos qualquer. Quando você está se estudando e se preparando em níveis de graduação, chega um ponto em que você pode ser um estagiário, pegar uma monitoria e ensinar alunos ou colegas que estão vindo depois de você. Você não é um professor ainda, você não é um mestre, mas você já pode auxiliar passando por situações que você já passou. Esse é o trabalho, é o papel do anjo da guarda. O anjo da guarda é um espírito que está em evolução na escala espírita, já bem próximo da pureza. É um espírito que já passou pelo que passamos, e ele pode e deve nos ajudar como até um estágio para progresso dele próprio. Olha que coisa interessante. Então, o anjo da guarda, que tem vários níveis espirituais, nós vamos ver alguns deles aqui, ele tem como missão nos ajudar, e fazem isso de muito bom grado. Missão por quê? Porque também nos ajudando entenderão o grande objetivo da vida, que é ajudar os irmãos caçulas, nos proteger das coisas que ainda não sabemos fazer. Esse papel é de Jesus numa governadoria maior, mas Jesus tem os seus mentores, os seus anjos da guarda, que auxiliam-nos nesse trabalho ainda que estamos aqui fazendo e desenvolvendo. Então, olha que bonito esse texto, que vai dar didaticamente valiosas informações para o que devemos encarar na nossa vida encarnada. Está escrito assim, ó, coletânea de preces espíritas, os anjos guardiães e os espíritos protetores. Todos nós temos ligado, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção. Todos nós, todos é 100%, ninguém está fora, não é todos os bem-intencionados, todos os que são bons, todos os que são espíritas, ou todos os que têm na religião, aqueles que acreditam no anjo da guarda, como católicos, como espíritas, não sei se os protestantes têm, mas são todos, incluindo ateus, incluindo os maus, incluindo os desequilibrados, os viciados, os adúlteros, os problemáticos. Todos temos sob nosso cuidado um anjo guardião que nos tomou para a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho. Qual que é a missão de um pai para um filho? O Lu acabou de cumprimentar aqui a Maria Luísa, grande amada, minha amiga também, uma menina maravilhosa, cliente, desde pequenininha. A Maria Luísa ia na barriga da mãe dela, da Paloma, esposa do Lu, lá no consultório. E hoje uma moça linda já. Então, qual que é o papel do Lu em relação a Maria Luísa? Eles a ser como um pai para ela. Qual é a função de um pai? É fazer a tarefa do colégio dela? Não é essa a missão do Lu. É ensiná-la, orientá-la, encorajá-la, vencer, ajudar a passar. E não posso esquecer da Carol também, viu, pessoal? Duas meninas lindas, mas menciona a Carolzinha também. Para a Carol e para a Maria Luísa, é a função de alguém que assim, filha, amanhã você vai se sair muito bem. Ó, filha,
o papai vai te buscar. Filha, siga esse conselho. Isso é a função, orientá-la para que ela seja bem-sucedida, mas sabendo que é ela que vai tomar decisões. Olha só, então, a continuação. Desempenho o processo de um pai, né? Que é conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Ou seja, a Carol e a Maria Luísa vão ter provações, vão ter dissabores, contrariedades. É natural, pessoal. Lembre-se que Jesus falou para a gente, no mundo tereis aflições. Ele falou e pôs ponto final. Ele não disse tereis aflições se forem maus, tereis aflições se forem arrogantes, tereis aflições se não fizerem prece. Não, não. Mesmo fazendo tudo o que vocês fazem, tereis aflições, ponto final. Mas a função de um anjo da guarda é nos ajudar nessas aflições, nos ajudar nas provações da vida, para que sejamos mais bem-sucedidos. E eles continuam, ó. Deixa eu só fechar aqui o meu YouTube, meu WhatsApp, senão fica tocando muita... Aí, barulhinho. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Então, aqui já vai até um primeiro ensinamento para a gente. Os espíritos superiores também têm sentimentos, pessoal. Às vezes a gente escuta assim, falar que eles não se aborrecem mais, eles não têm mais sentimentos no sentido de que eu posso ofendê-los e eles não se magoam com nada. Não, não é o mesmo modo de magoar que nós. Se eu fizer uma brincadeira aqui, por exemplo, com a Giovana, ela pode ficar triste, envergonhada, ela pode se magoar comigo e falar, Lu, não chama mais ele para o evangelho, não. Talvez o magoar que o Espírito bom tem é diferente desse magoar nosso. É uma compreensão superior de que eu não fiz aquilo porque sou mal, eu fiz aquilo porque sou ignorante. A Lindinha, por exemplo. A Lindinha me estorva bastante aqui. E está tudo combinado com ela. Vou até mostrar aqui, ó. Ela está aqui embaixo e o meu teclado fica em pé, ó. Não dá espaço desse teclado aqui ficar... Por quê? Porque ela faz marcação cerrada. Eu não estou magoado com ela, pessoal. Olha como é tudo combinado. Você vê que as coisas... Lindinha, você tem que estar lá naquela hora. Então, a presença dela aqui me mostra... Ela até gosta de ficar aqui perto de mim. Ela está aqui, eu não vou ficar magoado com ela. Ela está me estorvando um pouquinho. Mas eu sei com sabedoria lidar nessa situação. Essa é a visão que eles têm quando falam, poxa, dei conselho para eles, não quis seguir, e agora estou vendo sucumbi-los. Que pena, coitados. Esse lamentar, mas não aquele sofrimento de agora você vai ficar por tua conta, agora não conta mais comigo, não. Então, muitos de nós, pessoal, às vezes damos uma boa orientação, vai chover, leva uma capa de chuva, leva um agasalho, não dorme sem camisa, como minha mãe falava, não fica com o ventilador nas costas, e você desobedece e fica doente. E aí ela fala na tua cabeça para destruir. Tá vendo? Não é nesse tipo de virar uma mágoa. Então, esse é o sofrimento que eu entendo que eles têm. Continua aqui para a parte importante. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Pessoal, nós temos uns nomes que não são agradáveis. Você pode dar esse nome ao seu anjo da guarda. Não precisa se preocupar em chamá-lo pelo correto nome dele, até porque talvez esse nome nunca tenha sido mencionado na terra. Jesus, por exemplo, não se chama Jesus. Nós nos chamamos de Jesus porque ele foi batizado como Yeshua ou Joshua, Yoshua na terra. Qual que é o correto? Vocês que sabem, meu. Chamam de Jesus, como diz os ingleses. Não é esse o nome dele, tanto é que ele vem se apresentar para Kardec como espírito de verdade, e não é. Então, há uma distância muito grande entre esse nome e o que eu tenho como um vocativo para uma pessoa. Dá o nome que vocês quiserem, não se importa. Ele não está preocupado com esse vocativo. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, diz Allan Kardec. Então, o nome dele é anjo guardião, como nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior, que mais viva e particular simpatia nos inspire.
Então, eu posso chamar o meu anjo guardião de Paulo, porque Paulo de Tarso me inspira, posso chamar de Simão Pedro, posso chamar de João, de Mateus, eu posso chamar também de Otávio, de Paulo, já falei Paulo, qualquer nome que ele faça se sentir bem. E para nossa cabeça, às vezes é importante, porque nós precisamos de uma referência. Eu tenho certeza que quando o José Luiz Nogueira faz uma prece a Maria, ele imagina uma imagem de uma mulher na cabeça dele. Quando o Adriano faz uma prece, por exemplo, a Jesus, ele imagina aquele senhor, cabelo longo, que o Emmanuel descreve, longo e sedosos cabelos, cor de amêndoas bem maduras. Nós precisamos de uma referência. Nossa cabeça não consegue imaginar algo que não tem peso, cor, cheiro, formato. Não tem como. Eu sou a matéria. Os espíritos têm dificuldade em nos explicar o que é o espírito. Olha só a continuação aqui, ó. Espírito superior. Além do... Agora vai aparecer um ensinamento muito importante, pessoal. Agora vai aparecer uma coisa que o Kardec vai explicar, a classificação do que chamamos de um jeito e que é precioso entender. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Vamos entender bem aqui. Nós temos o anjo guardião, que é superior ao espírito protetor. O espírito protetor é também um espírito amigo, é também um espírito que quer colaborar e ajudar, mas o anjo guardião está acima dele na classificação inferior. É um nível de classificação menos evoluída do que o anjo guardião. Olha só que interessante. Mas não deixam de ser menos bons. Ué, mas como assim menos bons? Pessoal, o bom que se fala aqui é o bom espírito da escala espírita. O que é a escala espírita? A partir do item 100 do Livro dos Espíritos, nós temos a classificação espírita. Essa classificação significa que, ao evoluirmos, os espíritos vão mudando de categorias. Dentro das classes dos espíritos bons, são aqueles espíritos que têm 5 subclasses. Os anjos da guarda estão na classe primeira e os protetores estão numa classe abaixo, ou subclasses desta ordem, da classificação 2, da segunda ordem. Então, eles são bons também, mas, porém, não tão classificados em elevação quanto os anjos da guarda. Aqui é interessante dizer, contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos da existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo em nossas vidas. Bacana! O Luiz, então, que eu mencionei, pode ser um espírito protetor das meninas, da Carol e da Maria Luísa. Ele encarna para ser um próximo delas, em missão, combinado com o espírito anjo da guarda. Mas calma lá, tá, pessoal? Não vamos nos classificar só porque nós amamos nossos filhos e que nós já somos espíritos protetores, porque essa classificação é bem elevada para nós. Nós somos espíritos ainda muito pequenininhos, muito atrasados. E claro que protegemos nossos filhos, mas espíritos protetores são espíritos, às vezes, que encarnam junto de outro para uma proteção maior. Lembra da mãe do André Luiz, que vai encarnar na Terra e traz as 2 amantes do marido dela como filhas e encarna? Esse é um espírito protetor, é um espírito que vem com aquela missão de estar encarnada e próxima daquela turminha que vai encarnar e é da barra pesada. Então, esse é o espírito protetor, mas não é um anjo da guarda, porque o anjo da guarda está acima. Lembra que Kardec fala, o anjo guardião é um espírito superior, e o espírito protetor, embora menos elevado, eles não têm essa condição. Agora, olha só, eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos de nossa vida.
uma outra classificação que Allan Kardec vai colocar, e ele está baixando o sarrafo agora, até chegar em nós. Espíritos simpáticos são os que nos ligam por uma certa analogia de gestos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. Quando você tiver, então, a ideia de que um espírito simpático está conectado com você, esse espírito pode muito bem ser simpático a uma coisa que você faz e não é legal. O espírito que se simpatiza com a gente é um espírito que se afiniza pelos seus pensamentos, pelos seus gostos, pelas suas intenções, boas ou más. Então, o espírito simpático é mau? Não, ele pode ser um espírito mau se os seus pensamentos forem ruins, mas pode ser um espírito simpático bom. Aqui é que Allan Kardec vai dizer, para todos nós, que, na verdade, Deus não designou um espírito bom e um espírito mau para nos acompanhar. Aquela ideia de um capetinho e do anjinho, aquilo é nossa ideia, é nossa formação. Ele designou um espírito elevado, o anjo da guarda. O espírito atrasadinho, eu que o convidei para a festa, tá bom? Porque aqui nós estamos numa festa do evangelho e tem gente que não está querendo participar dessa festa, está querendo fazer uma outra festa. Pode fazer, filho, mas aqui nós estamos querendo falar de evangelho, de irmandade, de amor, tá bom? Então, a desarmonia não nos atinge, porque nós estamos elevados num pensamento superior a isso. Olha só que legal. Espíritos, então, sedutores, olha agora como é que fica complicado, se esforçam por nos afastar das veredas do bem. Ô Lô, tá tudo tão tramado, tá tudo tão certo, o assunto, o tema e os acontecimentos, porque espíritos sedutores são aqueles que se esforçam para nos tirar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Olha como Jesus é maravilhoso, eu fico impressionado como as coisas são tão maravilhosas, como um tema desse cai tão bem a calhar. Só que é o seguinte, se alguém quiser acompanhar os espíritos sedutores, o botão de desligar é a serventia da internet, pessoal. Pode ir. Agora, se alguém quiser ficar com alguém no evangelho, você não se conecta com o espírito sedutor. No caso, o espírito sedutor do texto aqui, esse sim... Entrou no Carvalho aí, não entrou? Não deixa entrar, não. Não deixa entrar, não. Não é só o espírito que você atraiu. Ele tem um propósito já formado, definido na sua cabeça. Então, olha, bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas, que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que nos aferram como uma presa, sabe? O gato ali na espreita, passa o ratinho, ele vai lá e aferra o rato numa espreita, mas se afastam em se reconhecendo impotentes para lutar contra a nossa vontade. Pessoal, vamos nos manter focados. Pode chegar espíritos sedutores, nós nos blindamos, nós nos afastamos. Nós estamos fortalecidos aqui pelo evangelho. Nós não podemos ser tão vulneráveis, tão frágeis, a ponto de não conseguir nos equilibrar mediante um grupo que está unido e se estudando junto. Então, se eles reconhecerem a impotência diante da nossa vontade de seguir por um caminho, eles afastam. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que é assim: como podemos nos afastar dos maus espíritos ou como podemos nos conectar com o bem? A resposta é: praticando o bem e confiando em Deus. Por que praticar o bem? Porque você pensa coisa boa, atrai coisa boa. E por que confiar em Deus? Porque mesmo assim vão chegar espíritos sedutores tentando nos seduzir com o que os seduzem, com o que é forte para eles e que pode tentar ser forte para nós. Mas nós não vamos nos abalar, vamos continuar num caminho, num pensamento. Essa é a atitude, a defesa que nós temos contra espíritos sedutores. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior.
Allan Kardec, então, volta a falar desta figura. Ele fala do anjo guardião, do espírito protetor, do espírito simpático ou simpatizante e do sedutor. Ele falta. O anjo guardião é o guia principal e superior. E nos espíritos protetores, e nos espíritos familiares, guias secundários. O que é um espírito familiar, por exemplo? Eu imagino que o Luiz Carlos, a Paloma, a Maria Luísa e a Carol são espíritos que encarnaram juntos porque são familiares. Não que eles tenham um código de DNA espiritual parecido, porque não tem DNA espiritual, mas eles já conviveram de outras datas, então encarnam mais uma vez na família e são familiares por quê? Porque já conviveram em famílias da Terra, são familiares em convivência. Podem até ser antipáticos, pode que um espírito familiar com o outro não tenha nenhuma simpatia, como muitas das nossas famílias têm. Mas espírito familiar é aquele espírito que já conviveu com o outro em outras oportunidades. Esse rosto me é familiar. Eu já vi essa pessoa, eu já vi essa imagem. No livro O Evangelho do Espiritismo, na Revista Espírita, muitos assinam espírito familiar. Não significa que é anjo da guarda, não significa que isso significa que para Allan Kardec ou para aquele que está escrevendo, é um espírito que já é da convivência dele. No Obras Póstumas tem um texto lá que Allan Kardec está escrevendo, ele fala, eu sou um espírito familiar. Era alguém da convivência de Kardec. E olha que legal. Guias secundários. Fora erro, porém, olha que interessante essa informação, pessoal, que acreditamos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado para contrabalancear as boas influências que sobre nós os bons espíritos exercem. Está errada essa informação de imaginar que sempre temos um anjinho e um capetinha. Isso não é verdadeiro. O anjinho existe designado por Deus, missão. O capetinha é a nossa vibração muito baixa que sintoniza com eles. Tá bem, pessoal? Eu quero falar, é um erro acreditar nisso. Os maus espíritos ocorrem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela nossa negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que o atraímos. Obsessão, pessoal, é convite. Você está se atraindo, se conectando com esse pensamento. Você que está o atraindo. Eu já sempre cito e menciono outra vez. Fala a verdade, Lu. Se nós fizermos um espetinho aqui em frente de casa, você acha que o vegetariano vai perguntar quanto está o frango? Quanto está o... Não, vai chegar quem gosta de comer carne, meu. Você acha que nós estamos dando evangelho aqui? Vai, por exemplo, atrair evangélicos? Vai atrair... Não, nós somos espíritas. Vai atrair talvez quem goste desse assunto. É isso que ele está falando. Mas não esqueçamos... Poxa, mas ninguém aqui está pensando em outra coisa no seu evangelho. Como é que pode atrair pessoas mal intencionadas? Espíritos sedutores. Eles vêm tentando atrapalhar o grupo, vêm tentando desfocar. Porém, olha que bacana, resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da ausência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus. É importante que nós, pessoal, tenhamos um comportamento para que afastemos maus espíritos e nos atraiamos somente pelos bons, nos conectemos com eles. Finalzinho do texto. Sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem, o homem é, as mais das vezes, o seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiães, e Kardec então vai desembocar na prece, que nós não vamos ler, mas a orientação dele. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus. Lu, é que você talvez já seja o chefe, né? Mas eu imagino que quando você vai entrar para falar na empresa com o chefe,
pô, daquele medão, né, cara? Você fala, ai, puxa vida, nossa, o chefe me chamou. E você tem lá um outro funcionário, o filho do chefe, um cara antigo na empresa. Pode deixar, eu entro lá com você. Eu vou lá, eu falo com o chefe com você, eu tô do teu lado. Pô, não te dá umas costas quentes? A autoridade maior é do chefe, ele vai tomar atitude. Mas pelo menos eu tenho aqui alguém que me representa, que sabe que isso é para me dar essa confiança. Essa postura, para mim, não era para me dar mais ou menos medo. O quê? De que pedir para ele interferir junto de Deus. Mas em si, para saber que eu tenho um representante comigo, alguém que me apoia e que sabe, claro, porque Deus não é mau, eu não tenho medo de Deus, mas ele tem comigo um representante que, assim, vai ficar na porta do vestibular entrando comigo para eu fazer a prova. Isso me trazia confiança. Quando meu pai ou minha mãe estudavam comigo, e vai lá, você vai conseguir. Essa é a intervenção deles junto a uma dificuldade que eu vou passar. Pedir-lhes força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. 3 pontos nas preces aos nossos anjos da guarda deve ser compreendida. Pedir que ele nos acompanhe na sala do diretor. Pedir intercessão junto de Deus. Segundo, força para resistir às más sugestões. Essa força, pessoal, que nós temos que resistir, é nossa decisão. É como se eu tivesse que cobrar um pênalti numa Copa do Mundo e alguém vai me orientar, esse goleiro costuma pular assim, você cobrou muitos pênaltis, você vai conseguir, vai lá, bate daquele jeito que você sabe, bate no canto rasteiro. Ele me orienta a eu fazer o trabalho, então a força tem que ser minha. O trabalho do anjo da guarda não é trocar o pneu do carro, não é colocar o despertador de manhã, é me falar, levanta filho, vai lá. Olha só, a Gi voltou, eu esperei para contar essa parte para ela. Tem uma parte, Gi, que nós temos uma ideia, quando eu era católico, que o anjo da guarda me livrava do abismo, ou ele me segurava, ele dirigia o carro na estrada se eu estivesse com sono, ele trocava o farol do carro queimado. E o Kardec que me colocou uma posição mais bonita assim, é meu trabalho essa parte, então pode deixar que eu faço. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que é assim, um homem está perdido no deserto, morrendo de sede, cai por terra e faz uma prece a Deus. A frase que ele fala a seguinte é tão forte, cara, que ele fala assim, nenhum anjo lhe virá dar de beber. Não vem, cara. Mas estar perdido no deserto não é estar perdido em Bauru. Não é saber onde que é a rua Agenor Meira, como é que eu faço para pegar Getúlio, onde é que é o Centro Espírita Chico Xavier. Não é essa a dúvida. Isso aí eu pergunto para alguém. Eu estou perdido no deserto, eu não sei onde que é norte e sul, que hora que é. Eu estou morrendo de sede, é capaz de eu morrer, meu. Eu estou perdido e minha vida está em perigo. Nessa circunstância, nenhum anjo lhe virá dar de beber. Mas ele não para por aí. Porém, um bom espírito, olha como se classifica nessa explicação, lhe encorajará e vai dizer, filho, levante-se e siga por aquele caminho. Você, inspirado, levanta e encontra um oásis, e encontra algo que salva a sua vida. Ou seja, é minha força, é minha decisão, eu que estou respondendo por isso, eu que cobro o pênalti, eu que desligo o canal da internet que eu não quero ver, eu que sigo pelo caminho que eu quero. Eles, quando muito, estimulam, induzem, mostram o que dá, faz o que acontece. Mas eu preciso tomar a minha decisão. Então ele fala, as forças das más sugestões e nos assistam nas contingências da vida. Às vezes, pessoal, você está fazendo tudo certo também, ou aparentemente tudo certo, mas já errou muito em outras vidas, e chega agora uma cobrança aí que estava combinada, e você fica abatido, triste, adoentado. Eles vão nos assistir nessa fase. As frases, pessoal, as preces que são dirigidas a Deus, são entregues aos bons espíritos,
porque eles estão incumbidos de nos atender. E as preces dirigidas aos bons espíritos são comunicadas a Deus, porque nada acontece sem a vontade de Deus. Olha só que texto magnífico e que nos coloca assim para cima. Mas, pessoal, eu tenho só mais um detalhe para falar fora do texto, que aí acho que vai dar bastante assunto, como o texto também vai, mas o seguinte é importante. Imagine um fato, onde uma pessoa bebeu bastante, pegou o carro e, sem querer, mas com a complicação da embriaguez, atropela um motoqueiro e ele morre. Eu tenho dificuldade de acreditar que estava escrito que esse fato estava pronto para acontecer. Por quê? Porque choca com o que o anjo da guarda faz por mim. Se o anjo da guarda, que me ajuda a encarnar, que antes de eu nascer já estava me acompanhando, ele está comigo e sabe... Oh, minha câmera desfocou. Sabe da dificuldade e dos compromissos que eu tenho encarnatórios, faria de tudo para me assistir nos obstáculos, nos problemas que eu tenho. Mas esse problema é um problema que é aquele que eu não posso evitar. É aquela doença adquirida perispiritualmente numa oportunidade e que agora ela veio batendo na minha porta. E eu tenho que responder. Porque imagina bem, vamos imaginar uma pessoa aqui, o Orlando. O Orlando tem cara de que bebe muito. Nossa, mentira, Orlando, ó. Estou brincando. Vamos imaginar que nós estamos aqui numa confraternização e o Orlando começa a beber. Vamos imaginar que se está escrito que o Orlando precisa atropelar alguém na estrada, embriagado, e matar essa pessoa pelo atropelamento, o anjo da guarda vai estimular o Orlando a beber para que ele cumpra com a encarnação própria e a do rapaz? Se for assim, então, às vezes, alguém que está falando, bebe, cara, pode beber. Não, beber e dirigir não tem problema, não, pode beber. Ele pode até ser intuído pelo anjo da guarda. Por isso que eu não acredito, estudando o assunto anjo da guarda, que esses tipos de situações, bala perdida, entrar atirando num shopping, embriaguez e volante, seja para se cumprir encarnações que se combinou. Eu não acredito. Eu acho que é impossível isso ter coerência. Para mim, é mau uso do livre-arbítrio, desobediência às intuições do anjo da guarda e permitir com que, filho, eu estou tentando fazer você não fazer isso. Eu estou te falando, você está dando ouvido ao sedutor, dando ouvido ao simpático que você tem pela bebedeira. E agora deu nesse grave problema de você atropelar alguém e matar. Para mim, anjo da guarda remete a tanta coisa de que, se eu tenho um espírito protetor, ele sempre vai dizer, não bebe não, ou então vai de Uber, mas não, e também faz mal para o seu corpo, não tome essa atitude não. E se eu tomo uma atitude, como pegar uma arma, entrar numa escola atirando, eu perguntaria, qual foi o papel do anjo da guarda? Não é que ele tinha que impedir, ele estava apoiando a compra do revólver, entrar na escola e entrar atirando, porque aquelas crianças, aqueles professores precisavam morrer como cumprimento de uma encarnação combinada previamente. Então, se foi assim, eles, anjo da guarda, sabendo disso, falariam, vai lá, cara, compra sim, tem que se cumprir a encarnação. Eu não posso entender ou aceitar. Eu acho que dizia, não tem que cumprir nada. Ninguém nasce na Terra para ser um malfeitor. As obrigações que você tem que passar, vão passar sem que você faça mau uso do seu livre-arbítrio. Como doenças que acometem um jovem de 10 anos de idade e nunca fez nada que precisasse. Como situações que a gente fala, nossa, aparentemente não fiz nada. Mas aquilo que nós podemos evitar, vamos pensar com um bom senso de que o anjo da guarda nos ajudou, nos estimulou a não fazer, mas o seu simpático espírito, a tendência que você tem de querer fazer aquilo, atraiu os sedutores, atraiu os espíritos simpáticos, e você fez mau uso do livre-arbítrio. Não perderá a assistência do seu anjo da guarda, mas agora vai acarretar uma série de consequências reencarnatórias até limpar essa mancha que você mesmo causou. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos conversar? Vamos sentar. Poxa, é muita reflexão, né?
A gente não, às vezes não levava por esse lado, por essa situação. E já É, emendando, Tato, ó, nosso amigo lá, o Bruno Castro, no YouTube, ele fez uma pergunta aqui, ó. Nosso legal. anjo da guarda cumpre uma missão junto de nós? Ou é apenas um orientador em nossa jornada? Bruno, muito boa pergunta, querido. Obrigado pela participação. Excelente pergunta. É missão, Bruno, missão do Anjo da Guarda. Na Revista Espírita há um texto que eu tenho aqui, mas ele é longo e talvez possa tomar muito tempo, mas dá para te responder. São Luís e Santo Agostinho, nesse texto, explicam que o anjo da guarda, quando chega nesse nível evolutivo, recebem diretamente de Deus uma missão, que é nos auxiliar num caminho evolutivo. E que não falham na missão, Bruno, caso sejam mal sucedidos pelo nosso comportamento. Vamos imaginar que o meu anjo da guarda está tentando de tudo comigo para o melhor, e eu não sou um bom pupilo, não sou um bom orientado. Eu não o faço, não há demérito para ele, há para mim, porque o trabalho dele é tentar me ajudar no que possível, mas sem interferir no meu livre-arbítrio. Há um texto de Humberto de Campos aqui no final desse meu estudo, que fala que um anjo da guarda vem, jamais vai poder tomar por arrebatamento, ou seja, vai tomar a frente e tomar a decisão do seu tutelado. Então, eles têm como missão vir para cá e nos ajudar a sermos bem-sucedidos. E essa missão eles fazem de muito bom grado. A hora levantou a mão na hora, hein? Ok. Orlando, contigo. Pode falar, meu amigo. Fala, meu amigo Tato. Parabéns aí pela exposição. Espírito é totalmente diferente. Então, hoje, a gente vê no domingo, né, às 22 horas quase, 21h40, estudando no Meet, mais 57 no YouTube, né, que preferiram estudar o Evangelho no horário como esse, né, estão aqui. Verdade. Mas tem outros que estão procurando outras, né, formas de diversão, prazeres e tudo. E aí depois... a gente fala assim, acontece todas as coisas que são consequências de atitudes ruins, né? Vem as coisas que acontecem, como você falou, em relação ao acidente, bebedeira, tudo, né? E tudo isso por quê? Através de sedução de espíritos, né? De obsessores, que encontram em nós falhas, vicissitudes, né? E que nada externo. A gente não vem nada de forma externa, sempre dentro de nós que se encontra qualidades e vicissitudes. E aí fica mais fácil. No livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, tem a parte do Custódio de Saquarema, né? Em que ele foi orientado, ele foi desde que nasceu, totalmente atentado para que caísse, né? Para que não entrasse no trabalho da doutrina. E no final, que ele teve assim, toda vez que o espírito, de forma muito sutil, utilizou dessa forma para mim não deixar eu trabalhar, vamos dizer assim, estou resumindo, a questão, ele falou assim, é porque ele encontrou algo em mim, né, que eu protelasse. Ele encontrou algo em mim que protelasse. Então, quantos de nós temos uma oportunidade de seguir um caminho melhor, de fazer o melhor, e alguns espíritos encontram dentro de nós essas vicissitudes, falam, deixa para estudar a doutrina depois. Aí a pessoa fala assim, eu não vou estudar. O máximo que ela faz é reza por mim. Né? É verdade, é verdade. Então... Bem comentador, você sabe que quando eu tive no túmulo do Kardec, me chamou a atenção uma coisa, que tinha muitos papeizinhos, bilhetinhos que as pessoas colocavam ali, que eu imagino que era pedindo intervenção do Kardec por uma coisa que poderia ser dela. Muitas vezes colocavam no bolso do Chico Xavier, assim, reza por mim, por tal coisa, como se você, você tem o mesmo poder que eles, vocês são filhos iguais. É como se um filho pede para o outro filho pedir para o pai uma coisa, numa mesma família. Não, você tem esse poder igual. E você disse bem, Orlando, trazemos dentro de
de nós. Às vezes uma roupa, uma vestimenta, não vai conseguir disfarçar a nossa intenção. E eles percebem. Eu não sei muito bem como que é se perceber, mas sabe, Orlando, por exemplo, estou eu, você e o Luiz andando numa rua e vem de lá uma garota muito bonita. Aí ela passa por nós, geralmente a gente tem vontade de olhar para o cabelo dela, sabe? Você dá aquela olhada para ver o cabelo da moça. Às vezes, por mais que você fique ali resistindo, talvez você demonstre aos seus simpatizantes essa fraqueza. Aí passamos em frente a um bar, por exemplo, eu não me importo, não bebo álcool, e nenhum de nós três, eles não vão tentar nos atacar nesse ponto. Nós não demonstramos fraqueza para eles, mas a fraqueza dentro de nós se manifesta, e isso é o grande problema. Ela demonstra um ponto fraco, onde daí o simpático, o sedutor vai me seduzir, porque, finalizo com a frase do Chico, a tentação é como um cachorro bravo correndo atrás de mim, e eu quero que ele me alcance. É isso aí, gratidão. Adriano Meneghetti, tranquilo aí, Orlando? Tranquilo, tranquilo. Meneghetti, vamos lá? Ô, Tato, parabéns pela exposição aí. Eu queria fazer 2 comentários. A gente sempre fala, assim, sempre reitera aqui no nosso grupo, até uma fala da Joana, né, que tudo é entre nós e nós mesmos. E o Chico, fizeram uma pergunta para o Chico e perguntaram assim para ele: o Chico, macumba pega? E é tão engraçada essa fala, e entrou tão na minha cabeça essa resposta, talvez todo mundo já tenha ouvido, mas é só para reforçar, né? Quando a gente abre esse espaço, e é óbvio que macumba não pega, né? E se a gente estiver protegido, né? E ele faz o comentário que é como se eu atirasse uma pedra no muro. Obviamente, se o muro não tem um buraco, essa pedra não vai passar. Exatamente. Porém, se essa pedra tiver um buraco, o muro tiver um buraco, essa pedra vai passar. E o buraco significa o mal que há em mim mesmo, né? Então, um comentário sobre isso depois também. E outra fala que o Divaldo traz para a gente, que é muito legal, é que o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, pois isso me torna uma pessoa mal. Então, no final das contas, é tudo entre nós e nós mesmos, né? É verdade, muito bem comentado, Eli. Esses exemplos práticos eu acho tão válidos. Fazia tempo que eu não escutava essa explicação do muro e da pedra. Bem colocado. A pedra não vai passar, não tem como. E o mal que me faz mal é realmente quando eu produzo o mal. Esse que é a zica de tudo. E não é fácil, viu, pessoal? Porque nós somos muito reativos ainda. Estamos numa situação de muita animalidade. Qualquer coisa, no trânsito. Você lembra daquele desenho do Pateta? Quando ele pegava assim, um homem bom, porém no trânsito... É isso que ainda... A volúpia, cara, do revide é muito forte. E isso nós temos que acalmar cada vez mais para não permitir que sedutores façam esse estrago assim. E o anjo da guarda está sempre com a gente, querendo ajudar. É que a gente não escuta, não dá muita atenção para ele. Perfeito. Maravilha, maravilha. Ô, Lô, olha só um detalhe. Vocês sabiam que, pensando bem, anjo da guarda, Emmanuel e Chico Xavier, talvez não sejam anjo da guarda e tutelado, eles talvez sejam espíritos missionários em missão. É que nem, por exemplo, o Chico toma um corpo de carne, mas já está preparado todo o amparado. Porque a distância entre anjo da guarda e nós é muito grande. E entre o Chico e o Emmanuel não era. Há tanto um equívoco, Gi, que eles falam assim, eu acho que agora o Emmanuel encarna e o Chico é o anjo da guarda. Não, isso nunca troca de lugar, pessoal. O anjo da guarda nunca vai encarnar e eu agora sou o anjo da guarda dele. A mesma coisa quando é Luiz, né? Exato. O Divaldo e a Joana, parece que são espíritos missionários. O Kardec, por exemplo, toma um corpo de carne, porque algum tinha que vir pegar na pena para escrever. Mas não que agora essa turma que auxiliava ele é o anjo. Por isso que tem essas classificações. Então, estudando isso aí, não me parece que Chico e Emmanuel sejam anjo da guarda um do outro. Eles são espíritos missionários em missão.
E eles têm um nível muito parecido, inclusive. Desculpe, Lu, vai lá, vai em frente. Não, que isso, Tato. A pena que já estamos chegando no final, né? Ah, não, Que é isso? Não. Ó, mas atingimos mais de 80 lares simultaneamente. Que gostoso, né? O evangelho em mais de 80 lares aqui é muito bom. Ó, e a Thaís está fazendo sucesso lá no chat do YouTube. O pessoal perguntando da Thaís lá, mandando um abraço para você, viu, que Tato? legal. Todo o pessoal que ficou à tarde no Pinga Fogo contigo tá aqui, ó. Tem Mas- uma galera de peso aqui mesmo, mas turma boa, viu? Ó, É isso a aí. Marta Marques, a Amada, o José Reinaldo, que é meu primo, Olha ele é lá. um matemático, e a Sandra, minha prima. Quanta gente legal. Renata Fabiane também tá aqui, a Rê. Puxa vida. Turma Maravilha. boa. Quem Gratidão. é Maria Luísa Miranda de Labera, Lu? Ah, ela tá aqui, tá ali no canto. Quem que é esse conectado. nome aqui? Nunca ouvi falar. Então, é especial, essa é minha. Essa é maravilhosa, menina. É isso aí, Tato. Gratidão. Meu amado, eu que E, agradeço, viu? e se for partir para as considerações finais, que a gente já vai fazer nossa prece, então. Purificação Claro. das águas aqui. Vou partir sim. Pessoal, eu vou falar de um jeito bonito, porque lembro da outra vez que a Paloma falou, fala uma poesia, aí na hora não tinha pronto. Mas tem uma aqui especial para a Paloma e para todos, é claro, que é sobre essa comunicação com o anjo da guarda, essa prece que nós temos, que está num livro que está aqui, assim, ó, acho que está por aqui, o Parnaso de Alentuma, de Alta de Souza, dizendo que a nossa prece, pessoal, é ouvida. A gente às vezes acha que não, mas o poder que nós temos é muito grande. Ela é assim, ó, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volte ao teu templo interno abandonado, a maior entre todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouça o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação, e compreenderás então essa dor que te domina, numa linguagem pura e peregrina, a voz de Deus falando em nosso coração. É legal, não é, meu? Eu acho É tão bonito linda. isso. Essas músicas são Gratidão, maravilhosas. meu amigo. Gratidão eterna, viu? Aguardamos sempre marcar você. logo o outro, vai, Lu, marca logo aí, meu. Pô. Não, vamos marcar sim. Gratidão, viu, meu amigo? E já Eu que vamos marcar agradeço, outro parceiro. aí. E hoje, para fazer a nossa prece final e a fluidificação da água, vamos chamar a Marlene. Hoje a Marlene está conosco, né, Marlene? Por favor. Marlene. Deixe-me ver aqui que eu minimizei e eu tenho uma certa dificuldade com isso, mas vocês estão me ouvindo, né? Oi, Perfeitamente. Marlene, o quê? O que foi? Eu não vi. Oi, Tato, eu estou Marlene. aqui. Eu tenho estado, só que eu tenho estado bem escondidinha, viu, Luiz Carlos? Sim, sim. Mas nós vamos nos ver, porque o mês que vem, em maio, você estará no serviço do mestre, você aceitou meu convite, eu estou muito grata por isso. Estaremos lá, gratidão. Então, agora, né, nós já estamos harmonizados em nome do nosso mestre Jesus. Então, vamos agradecer por nós estarmos aqui reunidos, esse grupo, no mesmo intuito, que é de aprender, de ouvir para poder praticar. Agradecemos aos espíritos amigos, aos mensageiros da luz, que estão em nossos lares, e o nosso anjo guardião que tem nos sustentado. Agradeço ao nosso companheiro Tato Sabe pelas palavras de incentivo e de esclarecimento para reflexão e que possamos colocá-las em prática. Que as boas vibrações que criamos com os bons pensamentos, que sejam irradiadas dos nossos lares, ultrapassando barreiras físicas e cheguem onde se faça necessário. Agradecemos a espiritualidade amiga e peço que as águas que separamos sejam fluidificadas para os diversos fins que necessitarmos. E em seu nome, Senhor, encerramos o Evangelho e que possamos estar juntos no próximo domingo para a prática do Evangelho no lar. Gratidão hoje e sempre. Que assim seja e assim será.
Que assim seja e assim será. Assim Gratidão, será. Marlene. Gratidão, Tato. Gratidão a todos os amigos aqui do Google Meet, do YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o joinha lá, de clicar no sininho para receber todas as notificações. E diariamente temos lá Caminho de Sabedoria. Sempre um dia, uma reflexão nova para um dia melhor e mais feliz. Tato, a gente sempre encerra com uma palavra resumindo o encontro de hoje. Começa contigo, meu amigo, por favor. Vamos lá, amizade. Fé, Proteção. Conversão. amor, Arrependimento. Amparo. Esperança. Amor. Amor. Fé. Eu fico com vigilância. Uma ótima semana a todos. Fiquem em paz. Gratidão, gratidão, gratidão. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Valeu, Tatu. Até mais. Obrigado. Beijo a todos.